Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Há um ministério que pouca gente quer ter na igreja. Eu chamaria o abençoado ministério de porteiro. Os levitas foram uma tribo separada por Deus para cuidar da obra dele, de tudo referente ao culto e para se dedicarem à leitura e estudo da palavra de Deus, podendo orientar o povo todo quando precisasse, quando tivessem dúvidas. Os levitas estariam então cuidando da obra de Deus, seriam sustentados pelo povo de Deus para cuidarem da obra. E dentre os levitas, um grupo estaria encarregado de serem porteiros, zelarem pela segurança e pelo bom ambiente no qual o culto se realizaria. Você já tentou estar num culto, numa igreja, numa época de virada do ano, com aquele tiroteio, aquele foguetório todo? Dessa vez para nós foi um pouco diferente, porque nós entramos louvando. Então o barulho do louvor, de certa forma, contrabalançava o barulho do foguetório do lado de fora. É um pouco difícil a gente fazer um culto ao ar livre, com muita gente perturbando, gritando, som alto do lado. As pessoas não vão conseguir prestar atenção àquilo que nós estamos pregando ali ou cantando e nas orações que estamos fazendo. A perturbação é grande. Assim, em qualquer lugar, você numa feira livre pregar o evangelho é possível. A gente distribui folhetos, abordar pessoas individualmente, mas a barulheira de um ambiente público não nos dá muita condição de fazermos um culto, uma reunião mais solene. Pois é, Deus queria que o ambiente de culto fosse muito solene e os porteiros teriam que zelar pela ordem no local. Uma pessoa que estivesse bêbada não podia ficar ali perto. Alguém que estivesse gritando e xingando não poderia ficar. Uma pessoa que não estivesse com trajes próprios não poderia entrar. Uma pessoa que estivesse disposta a fazer arruaça, muito barulho, essa pessoa seria advertida e até retirada do ambiente. Os porteiros tinham que zelar pelo bom ambiente. De certa forma, hoje, em todas as reuniões que fazemos, há necessidade de algum tipo de pessoa que faça esse trabalho de porteiro, recepcionista, alguém que zele pelo ambiente para receber os convidados, visitantes, pessoas que vierem, orientando, indicando o lugar para ficar e, enfim, em alguns casos dando orientações de como se portar ali na reunião para não prejudicar os demais. Este é um trabalho necessário, mas o ministério dos porteiros ia muito além disto. Aqui em 1 Crônicas 26, nós lemos o seguinte, quando Deus determinou a orientação. Quanto aos turnos dos porteiros, eram esses, dos coreitas, dos filhos de Coré, o Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf, os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, Zebadias, Jatniel, Elão, Joanã, Elioenai, então esse era o sétimo. Eram 7 filhos, então, do Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Os filhos de Obed-edom seriam Semaías, o primogênito, Josabade, Joá, Sacar, Natanael, Amiel, Issacar, Peuletai. Era o 8º, porque eram 8. Deus o tinha abençoado. E também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes.
e assim por diante. A esses turnos dos porteiros, isso é, a seu chefe, foi entregue a guarda para servirem como seus irmãos na casa do Senhor. Para cada porta deitaram sortes para designar os deveres tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. Interessante, todos os porteiros tinham que trabalhar, todos os levitas tinham que trabalhar, mas havia uma idade em que o trabalho deles era de preparação e assessoria a seus irmãos. O trabalho oficial que eles assumiriam só naquela faixa de idade, entre 20 e 50 anos de idade. Os levitas, então, estariam a serviço naquela faixa de idade. E eles deviam se preparar. O preparo dos levitas era muito rigoroso. Eles tinham que estudar a Bíblia muito. Alguém vai perguntar, para ser um porteiro, ele precisa de ter corpo, de ser forte, ameaçador, impor respeito. Por que ele precisa de estudo? Por que ele precisa de conhecer a palavra? Então nós vamos à época em que vivemos o Novo Testamento para podermos entender isto. Realmente, nós estamos numa guerra espiritual. O porteiro precisa ter discernimento espiritual, ele precisa estar em oração, ele precisa conhecer a luta espiritual para não lutar na carne. A nossa luta espiritual, o porteiro não vai tirar alguém da igreja à força, na violência, porque isso vai fazer com que a atenção de todos se desvie para aquela situação e não preste atenção em Deus, que é o que mais o diabo quer fazer. Botar um bêbado, um drogado, uma pessoa endemoniada no meio da reunião, para chamar a atenção e desviar a atenção de todos. A igreja tem que estar atenta para esses detalhes e os irmãos não desviarem o seu pensamento e sua curiosidade para esses pequenos escândalos que visam tirar a atenção das pessoas. Para isso existem os porteiros também. Quando alguém vem bêbado, embriagado ou drogado, endemoniado, entrando numa reunião, há necessidade de um trato amoroso com espiritualidade para lidar com aquela pessoa, para não atrapalhar o bom ambiente dos demais. O diabo quer infiltrar pessoas para depois suscitar confusão e acabar a reunião. Eu mesmo já vi muitas reuniões que acabaram por causa de um espírito desses atrapalhando a reunião. Nós devemos estar atentos, todos nós, mas é preciso que haja algumas pessoas dotadas por Deus de sabedoria e de espiritualidade para lidar com esses assuntos. Não é na violência, é no poder de Deus, não é por força, nem por poder humano, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor em Zacarias 4:6. Nós precisamos saber disto, que é pelo poder de Deus que nós vamos conseguir resultados. O porteiro também tem um ministério muito espiritual, é discernir as pessoas que passam, as pessoas que estão por ali em dúvida de entrar, pessoas que não têm assim muita liberdade, pessoas que não sabem como é o ambiente. O porteiro tem que ser amável, ele tem que ser simpático e cumprimentar as pessoas, explicar o que é, convidar as pessoas, dar orientações necessárias. Tudo isso é um trabalho que é feito com amor. Agora, de certa forma, todo cristão tem que ser um pouco de porteiro. Não é um privilégio apenas de poucos. Todos nós devemos nos imbuir desse espírito, zelar pela espiritualidade do ambiente, zelar para que as pessoas tenham liberdade no nosso meio. Esse espírito é muito importante estar no coração de todos. Todos devemos zelar pela segurança do ambiente, todos devemos zelar pela ordem no ambiente, pela espiritualidade. Quando uma criança levada, ou seja, que não tem educação em casa, resolve andar e fazer uma arruaça pelo meio do salão,
A mãe já não tem autoridade sobre ela e no culto aí é que não tem mesmo. A criança sai por ali e Satanás gosta de instigar as crianças. Ele tem acesso, em algumas situações ele tem legalidade para isto, atiçar as crianças para fazer arruaça. E aí a mãe se levanta assintosamente e vai lá e pega a criança com força e grita com ela e ameaça. Ela não liga, a criança já está acostumada com as ameaças que não funcionam, porque a mãe não disciplina, como a Bíblia manda, e a criança faz o que quer com a mãe, com os responsáveis, verdade seja dita. Nesse caso, quando vai repreender a criança lá no meio da reunião, é pior ainda. Chama a atenção de todo mundo, aquilo vira um escândalo e tem que ser tratado com amor, porque também se o dirigente tratar com dureza, algumas pessoas vão se solidarizar com aquela mãe e vai ser pior a situação ainda. Então, é necessário que haja uma unção espiritual para alguém cuidar daquela situação. Eu estou citando exemplos hoje em nossas reuniões, mas esse Espírito precisa estar conosco sempre, em qualquer situação. Quando vemos uma pessoa na rua, abordamos essa pessoa. Quando próximo ao nosso encontro local de reuniões, nós vemos pessoas transeuntes ali, aquele espírito amoroso, jeitoso de abordar e observando a pessoa. Tudo isto depende de uma ação espiritual para conseguir resultados bons. Da má utilização dos recursos podem advir problemas seríssimos, escândalos. Uma reunião pode ser estragada por um escândalo desses. Por isso, é necessário que haja pessoas com esse dom espiritual de serem porteiros espirituais, e todo cristão, de certa forma, deve também assumir este compromisso de zelar pela ordem da reunião, pelo bom proveito dos irmãos. Você já viu uma reunião, uma igreja onde há uma andança, a pessoa levanta, vai ao banheiro, toma água, conversa com o outro, resolve bater papo no meio da reunião, uma falta de reverência para com Deus. Você já viu esse ambiente? Pois é, a gente precisa de muita sabedoria, de pessoas com unção de Deus para tratar disso. O ministério de porteiro é muito necessário no nosso meio. Todo cristão precisa de um pouco desse espírito de serviço de porteiro para se sentir responsável também pela ordem do culto, pela aceitação do culto pelo Senhor. Todos nós deveríamos estar imbuídos desse espírito também.